Nesse vídeo aqui você vai escutar um pouco da minha opinião sobre o Thales Machado e aquele jovem que deu 15 facadas em uma menina que não tinha o mínimo de interesse em namorar ele, mas foi totalmente educada com esse cara idiota e ainda assim ela foi punida por uma coisa que não existia. Bom pessoal, primeiramente eu peço que você deixe o like nesse vídeo, já deixa um comentário se você concorda, se você discorda. Eu acho que é difícil discordar do que eu tenho para falar aqui, mas também ao se inscrever, bota lá no sininho que tem do lado ali, clica no sininho para você receber as notificações e vamos falar sobre esse caso absurdo que é o caso do Thales Machado primeiro, porque assim, quando você começa a entender o caso, você vê como era a paixão dessas crianças pelo pai, cara. A primeira coisa que você pensa, como que ele conseguiu executar ali um homicídio numa criança, cara, que fala que ama ela, cara, que fala que é o melhor pai do mundo. Gente, o que me deixa muito mais mal ainda, toda vez que eu vejo algo sobre essa história, é quando eu pego a cartinha do filho dele, escrita em punhos pro próprio pai, e saber que assim, o pai ele teve a frieza, cara, de ir lá e matar o próprio filho, cara. Não, isso não existe. Quem não sabe, os filhos dele escreveram uma cartinha. E eu vou mostrar essa cartinha aqui pra vocês agora. Pai, você é o melhor pai do mundo, só quis o melhor pra mim. E sempre e nunca deixou de pensar em mim. Eu não saberia o que ele faria sem você. Você é o melhor pai do mundo. Beijo. Papai, hoje é seu aniversário e eu quero te falar que eu te amo muito e que você é o melhor pai do mundo. Que você joga bola comigo e faz muitos esportes comigo, gente. Cara, se você não se arrepia quando você olha uma cartinha dessa e pensa, pô, que decepcionante a sociedade chega, né? O nível de psicopatia das pessoas. Se você for analisar friamente, todos os motivos banais que tá morrendo de mulher por conta de homem escroto, a culpa disso que vem acontecendo é a mesma para todas as situações, é a falta da criação de um pai e de uma mãe. Olha, você pode agora a partir daqui discordar do que eu vou falar, mas todo mundo aí que vê esse vídeo que tem um pai e a mãe, mas não um pai e a mãe que briga, um pai e a mãe que trai, um pai que bate na mãe, um pai que... Não, eu tô falando aqui de um caso de pai e mãe que se respeitam, que se gostam, que se amam, que fazem as coisas juntos, né? Sempre eu conheci pessoas que nesse método de criação o filho nunca sequer foi orientado ao encostar a mão em alguém, principalmente se for menina, né? Os nossos pais sempre educam a gente a defender as pessoas que são mais fracas, mais incapazes de defender a si mesmas. A gente nunca foi orientado a brigar por brigar, a xingar as pessoas. Quando a gente fazia coisas assim, a gente geralmente apanhava muito. Então, quando eu era mais novo, para vocês terem ideia, a minha irmã que provavelmente vai ver esse vídeo, quantas vezes a gente não brigou, né? E eu nunca bati na minha irmã, nunca saí na porrada com a minha irmã. Minha irmã já saiu na porrada comigo, eu nunca saí na porrada com ela. Eu lembro um dia que a gente tava brigando por usar o computador e ela veio me arranhando, me dando tapa, soco, chute, e eu só empurrando ela. Acho que foi na casa da minha avó, inclusive. Foi alguma coisa assim. E cara, mas eu nunca, tipo, não, eu tenho intenção assassina de acabar com ela, vou encher ela de porrada. Não, porque, tipo, sempre tive na minha cabeça a educação que meus pais deram nesse sentido. E cara, eu sou daquele tipo que se eu ver um absurdo sendo cometido contra qualquer mulher na rua, se eu tiver em condições ali com uma faca, com uma pedra, com um revólver, com uma arma, com uma bazuca de parar uma pessoa que está agredindo uma mulher ali, eu vou fazer, tá? Minimamente para separar, tá? Então, o absurdo da história toda, cara, é você ver que, tipo, o motivo, provavelmente, a motivação desse rapaz foi, eu vou meramente me matar nossos filhos para que ela viva o resto da vida dela amaldiçoada, porque não existe outra lógica para ele ter feito isso, se não foi afetar o restante da vida dessa mulher. Porque, tipo, você consegue encontrar motivo para ele levar os filhos, cara? Tipo assim, se não for questão satânica mesmo, o intuito dele, na minha visão, é obviamente fazer com que ela sofra o resto da vida, porque realmente
essa mulher, ela jamais vai esquecer, ela vai viver praticamente se sentindo amaldiçoada por conta disso, né? Eu viveria amaldiçoado, pensando que, por exemplo, minha esposa se matou tudo que tinha aqui em casa pra me afetar, cara. Como que eu esqueci uma coisa dessa? Tipo, como que vai ser as suas próximas relações? Beleza. Eu não sei ainda dizer ao fato se ela realmente traía ou não traía ele, mas, cara, hoje em dia, ainda mais hoje em dia, cara, você não tá se dando bem com o relacionamento, apesar de que eu acreditar que casamento, separação sem motivo, não existe. Pra mim isso não deveria existir, até porque você escolheu ficar com a pessoa. Geralmente, se não é por traição, as pessoas dividem por banalidades, cara. Ainda assim você tem essa opção, cara. Vai lá, pô, sua esposa tá te traindo, parece que ele pagou um detetive pra correr atrás e tal, e saber. Gente, pega os filhos e vai embora. Cara, some com os filhos ou deixa os filhos com a mãe, faz qualquer coisa. Eu não deixaria meus filhos com uma mulher perturbada que trai. Não se mata as pessoas porque elas foram traídas. Não é você que deve julgar se as ações das outras pessoas são certas ou erradas. O certo é sempre deixar que essa justiça falha nossa, faça minimamente o que dê para fazer em vista das leis atuais aí. Tinha aproximadamente 40 anos. 40 anos ele pode construir mais 10 famílias, cara. Se a amargura toda dessa mulher causou isso pra você, cara, o mais correto é você largar e seguir em frente. Nunca planejar afetar a mulher, porque ela vai se sentir afetada a partir do momento que você a deixa, entendeu? Então, essa dica é pra você, homem aí, que hoje, estou namorando, mas a minha namorada está com uma conversinha meio estranha com um cara no WhatsApp. Talarico é o seu melhor amigo. Se a sua mulher dá a bola pro talarico, você deveria agradecê-lo. Por quê? Você quer dinheiro pra ir pra jantar com ele? Quanto que é? Te dou 1000 aqui, vai lá jantar com ele, vai lá sair com ele. Por quê? Quando ela voltar não tem nada. Entendeu? Esse tempo que ela vai estar com ele acabou. Aqui sumiu o cachorro, já sumiu tudo. Pra me achar só em outro estado, isso se não for em outro país. Entendeu? Então, se todo homem pensasse nesse formato, cara, era muito mais fácil, até porque você não tem direito de posse, entendeu? Você não possui as pessoas, você tem o direito de permanecer com essa pessoa enquanto ela se dedica a vida a você e você dedica a ela, acabou. Esse é o limite que você pode estar com uma pessoa, e ainda assim, cara, existem limites dentro dessa relação, né? Como respeitar, não agredir, não trair, não fazer várias coisas. Você tem limites dentro de uma relação que você tem que respeitar, senão não dá certo, né? E como eu falo, direito de uso, direito de permanecer junto e não de posse, tá atrelado também àquele vagabundo que deu 15 facadas na menina, sendo que a menina nem sequer tinha relação com esse rapaz. Olha, outra coisa que os pais deveriam ensinar desde pequeno é que aquela velha não é não. Cara, a pessoa, ela tá fazendo de tudo. Imagina, você tá fazendo de tudo por uma pessoa. Eu quero dar flores, eu quero dar carinho, eu quero isso, quero isso. Essa pessoa não quer absolutamente nada com você. Então, não continue, não persista. Ela foi uma menina muito educada, porque a mãe dessa menina orientou a ela falar assim, olha, a gente não vai poder ficar junto, porque eu vou estudar medicina e assim, vai ser muito corrido, não vai dar certo pra mim, eu não quero me relacionar com ninguém nesse tempo e tal. Fez uma carta nesse teor. Ele se vê no direito de ir lá e ainda esfaquear a menina, porque ele acha que ela deveria ficar em vista de tudo aquilo que ele fez pra ela, talvez. Não, porque, ela é minha, eu quero ela e vai ser ela. No mundo onde você tem aí 8 bilhões de pessoas, você enxergar uma pessoa como a única pessoa que pode ficar com você até o fim da vida e acabou, e olha lá, né, porque o cara fica com a pessoa e depois ela enjoa, depois ela, ainda assim, no futuro pode gerar vários problemas e tal. Eu acho que é culpa, esse problema da sociedade, ele tá atrelado à falta de pai e mãe, cara. Desculpa falar, vai ter pessoas que foram criadas só por mãe, vai ter pessoas que foram criadas só pelo pai e deram certo, né? Só que o limite do raciocínio comum, ele é interrompido em certas ações devido à falta da orientação do pai em certos momentos, em relação à mãe em certos momentos.
Quando o pai cria o filho com amor, ele ensina a respeitar uma mulher, o filho ele cresce respeitando minimamente o que é ser uma mulher. E a mãe, quando tá com o pai, quando trata o pai bem, quando dá carinho pro pai, quando ele vê isso de perto dentro de casa, como ele se respeita, como ela faz as coisas para ele, como ela cuida das coisas da casa, às vezes ela trabalha, ela se esforça para ajudar. Quando a criança cresce vendo isso, ela dificilmente vai crescer, né, bugada igual tá crescendo essas crianças aí. Esse negócio de ficar separando, o negócio de ficar fazendo sacastragem com qualquer um, engravidando de gente que você não conhece, tá fazendo com que as famílias novas hoje, elas não tenham preparo nenhum psicológico. Hoje em dia, crianças que não foram educadas estão tendo crianças, cara. Entendeu? Até a minha geração, isso não existia. Os meus amigos de colégio, assim, de escola, amigos de rua, todos eles tinham famílias minimamente pai e mãe estruturados. Todos. Não era normal uma pessoa que não tinha pai ou não tinha mãe porque os pais separaram. Isso não é normal pra mim ainda, tá? O que eu mais vejo é mãe solteira no mercado, mãe solteira em todo lugar. E não estou culpando as mães solteiras, gente, pelo amor de Deus. Eu tô falando, cara, que a mãe não tem visão de homem. O homem não tem visão de mãe, de mulher. E não vai dar certo algumas questões se você, sei lá, não tiver um vô que ajude, ou um outro homem que participe da criação para ensinar aquilo que a criança tem que saber como homem, cara. Eu vejo muitas situações onde crianças vão lá e ficam batendo na mãe na própria internet. A criança vai lá, bate na mãe, dá uns tabefinhos na mãe, e a mãe, ai, ha, hi, hi, hi. Gente, eu, quando era pequeno, que aí meu filho, o dia que for pequeno, filha, começou com gracinha de bater na própria mãe, e não vai ter hi, hi, hi. Cara, é 10 vergalhão no corpo todo. Não entendeu porque apanhou? Vai apanhar mais, desculpa, vai apanhar mais. Por que você bateu? Não, eu não posso bater na mãe. Não bate mais. Se pegou da base fazer isso aí, não bate mais. Filho não encosta em mãe, filho não encosta em mulher, filho não encosta em ninguém. Ninguém tem que bater em ninguém, entendeu? Mas é claro que eu tô forçando aqui a barra, mas a gente tá falando sobre questões que, tipo, às vezes uma bela porrada numa criança ajuda, entendeu? Eu não tô falando criancinha não, tô falando criança 10, 12, 15 anos aí, tá? Porque ou você ensina na base, que eu acho que é o problema, o colapso da sociedade hoje é o problema na base, ou você simplesmente larga a criança solta aí e ela faz o que quer, que é o mais provável que tá acontecendo. Sinto muito pela família da menina que tomou as facadas, totalmente injusto. Eu espero que esse vagabundo aí aprenda com os erros dele, mas de forma muito severa. A mulher que ficou da família do Thales aí, você não tem culpa sobre o que ele fez com os filhos dele, você tem culpa sobre se você traiu ele, sobre o relacionamento que vocês tinham. Isso é uma culpa, ok, eu acho que deveria ter terminado, mas a culpa é extremamente desse idiota, porque não se faz uma coisa dessa. Esse cara aí, ele foi pro inferno direto, gente. Pode ficar tranquilo que esse cara foi pro inferno direto. Que o que ele fez, cara, é absurdo. É decepcionante saber que um ser vivo, né, um outro homem, consegue fazer uma atrocidade dessa, tá? Então, lamento aí. Se você concordou com esse vídeo aqui, deixa o like de novo aí, me ajuda, se inscreve. Se eu falei alguma coisa que você não gostou, comenta aí. Se você gostou, também comenta e dá sua opinião aí embaixo aí nas caixinhas. Assiste meus outros vídeos aqui em cima, no final do vídeo, em todo lugar sempre vai ter um vídeo para você assistir. Espero que você curta, compartilha, é nóis.